Polícia Federal realiza operações interligadas. Uma de combate ao tráfico internacional de drogas, outra contra a venda de sentenças judiciais para traficantes. E você vai ver também. Cidades do Rio Grande do Norte têm madrugada de ataques. O governo considera retaliação por apreensão de armas e drogas. Ex-ministro Bento Albuquerque deve prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias sauditas enviadas a Jair Bolsonaro. Um dia depois de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fecharem acordos sobre submarinos para conter a China, Pequim e Moscou criticam o pacto. E ainda, o país do futebol, do samba e do café também é o das redes sociais. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos países que mais usam as plataformas no mundo todo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h03 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E a gente começa falando sobre uma operação. A Polícia Federal cumpre 69 mandados de prisão e busca e apreensão em 2 operações de combate ao tráfico internacional de drogas e venda de sentenças judiciais para traficantes. As ações acontecem nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e no Maranhão. Vamos conferir. A Polícia Federal deflagrou a Operação Habeas Pater para combater crimes de corrupção ativa e passiva. São cumpridos mandados de busca e apreensão em um escritório de advocacia na Asa Norte, área nobre de Brasília, no Distrito Federal, além de Belo Horizonte, Minas Gerais e São Luís, no Maranhão. No total, o Superior Tribunal de Justiça expediu 17 mandados judiciais para apurar o suposto envolvimento de um desembargador federal e seu filho, advogado, suspeitos de terem ligação com investigados em outra operação, também deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal. Caso pai e filho venham a responder pelos crimes, podem ser condenados a até 12 anos de prisão. Já na Operação Flight Level 2, são investigados crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As operações da PF apontaram que os envolvidos na primeira fase dessa operação seriam de uma organização criminosa maior, voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Foram identificadas aquisições de imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, sem que os rendimentos declarados fossem suficientes para justificar o acréscimo patrimonial no período. Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e região metropolitana e nas cidades de São Paulo e Florianópolis, além de 5 mandados de prisão preventiva, 5 de temporária, 17 mandados de sequestro de veículos e de 7 imóveis, bem como bloqueio de contas bancárias e criptoativos de 34 pessoas físicas e jurídicas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que somadas podem chegar a 38 anos de reclusão. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 2 foram presas no Rio Grande do Norte após ataques a tiros e incêndios em pelo menos 17 cidades durante a madrugada. Grupos criminosos entraram em confronto com forças de segurança. A polícia ainda não informou quais os motivos do ataque. Considera retaliação por apreensão de armas e drogas e diz que aumentou o policiamento nas ruas. Os ataques aconteceram na capital, Natal, e em outras cidades do estado, como Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Parnamirim, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso. Entre os alvos dos ataques estão um fórum de justiça, 2 bases da PM e uma prefeitura. Uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas também foram atingidos. Em Natal, 2 bases da Polícia Militar na zona norte da cidade foram atacadas. Os criminosos atiraram contra os prédios e tentaram atear fogo.
Em Parnamirim, ao menos 2 carros da Secretaria de Obras e um ônibus foram incendiados. O fogo chegou a atingir a rede de energia elétrica e acabou provocando a interrupção no fornecimento de energia no bairro. Em Acari, ao menos 6 veículos da Secretaria de Obras foram incendiados. Os alvos foram tratores, caçambas, retroescavadeiras e caminhonetes. E em Caicó, uma loja de motos foi atacada. E por volta das 11 horas da manhã de hoje, os criminosos atearam fogo em mais um ônibus e ainda ameaçaram a população na Grande Natal. Em nova fase, uma operação do Ministério da Justiça bloqueou cerca de 200 sites ilegais no Brasil, Reino Unido e também no Peru. Também são cumpridos mandados judiciais em Minas Gerais. Essa quinta fase da operação deflagrada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública mira o comércio ilegal de sites de streaming, jogos e músicas no Brasil, Peru e Reino Unido. Os bloqueios foram determinados pela Justiça Federal após investigação do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. O foco da quinta fase da Operação 404 é a derrubada dos sites. No Brasil, estão sendo bloqueados, por exemplo, 102 sites ilegais de streaming, jogos online, 63 aplicativos de música e estão sendo efetuados 6 bloqueios de canais de aplicativos de mensagem, que contavam com mais de 4.000 inscritos e eram utilizados para distribuição de músicas ainda não lançadas oficialmente. No Peru, foram bloqueados 72 domínios dedicados à violação de direitos autorais e no Reino Unido foram 25. Também são cumpridos 4 mandados de prisão em Minas Gerais contra donos dos domínios na internet e mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos sites. O cumprimento tem como objetivo encontrar equipamentos de computadores e HDs informáticos. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai prestar depoimento à Polícia Federal hoje por videoconferência sobre o caso das joias milionárias enviadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Policiais também vão ouvir Marcos André Soeiro, que é o ex-assessor que tentou entrar com os itens no Brasil sem declará-los à Receita. O ex-ministro e o assessor devem explicar a entrada das peças milionárias no país e também esclarecer os pontos que ainda há dúvidas. Um dos pacotes com colar avaliado em 16 milhões e meio de reais foi encontrado por servidores da Receita Federal na mala de Marcos André, quando ele desembarcava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os itens não foram declarados e, por isso, acabaram apreendidos. A lei determina que, para entrar no país com mercadorias classificadas como pessoais e com valor acima de $1.000, o passageiro precisa pagar imposto de importação, equivalente a 50% do valor do produto. E quando o passageiro omite o item, como foi o caso do assessor, tem que pagar ainda uma multa adicional de 50% do valor. Independentemente de ser um presente pessoal ou um presente para o Estado brasileiro, deveria ter sido comunicado ao fisco. Se as joias fossem colocadas como presente oficial para o Estado, poderiam entrar no Brasil sem o pagamento do imposto. Nesse caso, as peças teriam que ficar com a União. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos gravaram Bento Albuquerque dizendo que as joias eram presentes para Michele Bolsonaro. Mas os itens não foram classificados como pessoais e nem como presente oficial do Estado. Dos materiais revelados até agora, não há indicação de Bento nas tratativas, mas não se sabe qual foi o grau de envolvimento do ex-ministro para que as joias integrassem o acervo pessoal de Bolsonaro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu unidade entre os ministros em anúncios do governo. Nessa terça-feira, Lula comandou a segunda reunião do governo com a área social. Na reunião realizada com ministros no Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou que toda política pública precisa passar pela Casa Civil
antes de ser anunciada. O presidente disse que a Casa Civil está pronta para atender às ideias dos ministros e dar sequência às propostas do país. Segundo o presidente, os projetos só vão se tornar políticas públicas após discussão no governo. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Ainda nessa semana, o presidente deve reunir os ministros da área produtiva, como Agrícola, Desenvolvimento Agrário e Indústria e Comércio. Na semana passada, Lula se reuniu com os ministros da área de infraestrutura. O objetivo dos encontros é que cada pasta apresente os planos para os primeiros 100 dias do governo para 2023 e para os próximos anos. E veja a seguir, um dia depois de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália fecharem acordos sobre submarinos para conter a China, Pequim e Moscou criticam o pacto. E ainda, o país do futebol e do café também é o das redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo e já te contamos tudo. Até mais! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias para você. O governo brasileiro prorrogou nesta terça-feira a concessão de visto humanitário temporário para ucranianos que entrem aqui no país fugidos da guerra. Agora a medida ficará em vigor até o dia 31 de dezembro de 2024. A determinação amplia uma portaria conjunta do Ministério da Justiça e Segurança Pública que havia sido estabelecida em março do ano passado, após o início do conflito. O prazo para pedir o visto é de 180 dias a partir da chegada no país e a autorização de residência pode valer por até 2 anos. A medida também prevê o visto humanitário para ucranianos que já estavam no Brasil antes da portaria e para pessoas que não possuem uma nacionalidade reconhecida, mas que comprovem terem sido afetadas pela guerra na Ucrânia. E um dia depois de Estados Unidos, Austrália e Reino Unido apresentarem uma aliança por submarinos de propulsão nuclear, a China e a Rússia criticaram o acordo. Pequim diz que os 3 países estão pensando com a mentalidade da Guerra Fria. Com a ideia de contra-atacar a influência da China na região Ásia-Pacífico, Washington, Londres e Canberra apresentaram na segunda-feira a Aliança AUKUS. O pacto prevê a compra de pelo menos 3 submarinos nucleares americanos pela Austrália e a fabricação de um novo modelo com a tecnologia dos 2 aliados. O tão falado Acordo de Segurança Trilateral entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália para promover a cooperação em submarinos nucleares é um típico caso de mentalidade da Guerra Fria, que só vai provocar uma corrida armamentista e prejudicar a estabilidade regional. Esse acordo mostra que os 3 países envolvidos só ligam para os próprios interesses geopolíticos, não consideram as preocupações da comunidade internacional e avançam por um caminho equivocado e perigoso. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também criticou a iniciativa, que encara como uma provocação ocidental. O mundo anglo-saxônico, com a criação da AUKUS e com o avanço da OTAN na Ásia, faz uma séria aposta em vários anos de confrontamento. Durante a apresentação da aliança, nenhum dos 3 governantes citou diretamente a China, mas Joe Biden disse que o pacto vai garantir que a região da Ásia-Pacífico permaneça livre e aberta.
O objetivo é mobilizar, a partir de 2027, em sistema de rodízio, 4 submarinos americanos e um submarino britânico na base australiana de Perth. Em uma segunda etapa, a Austrália vai comprar 3 submarinos americanos de propulsão nuclear, com opção de adquirir outros 2. Os equipamentos devem ser entregues a partir de 2030. Na terceira e mais ambiciosa etapa, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido estabelecerão uma associação para criar uma nova geração de submarinos de ataque chamada SSN-AUKUS. Biden afirmou que os submarinos serão de propulsão nuclear, mas não terão armas nucleares, em respeito ao princípio da não proliferação. Taiwan apresentou nesta terça-feira o seu primeiro drone de ataque portátil. O objetivo da ilha é reforçar seu poderio bélico para ter condições de responder às ameaças de invasão da China. O modelo é semelhante ao americano Switchblade 300, utilizado pelo exército ucraniano na guerra contra a Rússia. Com dimensões para ser carregado em uma mochila, o equipamento tem a capacidade de permanecer no ar durante 15 minutos e pode voar por até 10 quilômetros. É uma arma efetiva para atacar alvos próximos das nossas encostas. Estamos desenvolvendo uma nova geração de drones suicidas, incluindo versões maiores. Esses de maior tamanho vão ser uma opção para ataques de longa distância. Os 23 milhões e meio de habitantes de Taiwan vivem sob constante ameaça de invasão de Pequim, que considera a ilha de governo democrático como parte do território chinês e promete tomá-la um dia, mesmo que pela força. Aliados pedem que Taiwan adote a estratégia militar porco-espinho, que dificultaria uma invasão do vizinho poderoso. O método consiste em comprar equipamentos e sistemas militares relativamente baratos, além de treinar civis para o combate. O líder chinês Xi Jinping disse que irá fortalecer a segurança de seu país e transformar as Forças Armadas em uma grande muralha de aço. Vamos conferir. A afirmação de Xi Jinping foi feita durante o discurso de posse que marca o início de seu terceiro mandato como presidente da China. Ele ainda acrescentou que existe uma necessidade de modernizar de forma abrangente a defesa nacional e as Forças Armadas da China. Xi Jinping adotou um tom nacionalista, assim como em discursos anteriores, e citou as dificuldades que o governo chinês tem enfrentado diante das potências estrangeiras. Ele disse que o país quer promover ativamente o desenvolvimento pacífico das relações, mas se opor firmemente à interferência de forças externas. Ele citou Taiwan em seu discurso e disse que pretende avançar no processo de reunificação nacional, ou seja, fazer com que a ilha seja novamente parte de seu território. Xi Jinping foi eleito na última sexta-feira pela Assembleia Popular Nacional como presidente da China por mais 5 anos. A reeleição o torna o chefe de Estado mais antigo da China comunista desde a sua fundação em 1949. FMI e Argentina chegaram a um acordo quanto ao programa de renegociação de dívida do país. Se aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, o país sul-americano terá acesso a aproximadamente 5 bilhões e 300 milhões de dólares. O Conselho deve se reunir nas próximas semanas. O FMI aprovou em março do ano passado um programa de ajuda para a Argentina no valor total de 44 milhões de dólares em 30 meses. Em um comunicado, o FMI disse que a gestão macroeconômica prudente no segundo semestre de 2022 apoiou a estabilidade e ajudou com alguma margem para garantir os objetivos do programa. O acordo está sujeito à aprovação da direção executiva do FMI, que deve se reunir nas próximas semanas. A revisão teve como objetivo avaliar os progressos e chegar a acordos sobre um pacote concreto de políticas para abordar de forma duradoura os desequilíbrios macroeconômicos e limitar as vulnerabilidades futuras da economia argentina, indicou o fundo. E o país do futebol e do café também é o das redes sociais. O Brasil é mesmo a terra do Instagram, do Facebook, do Twitter, entre outras plataformas. Uma pesquisa revelou que o povo brasileiro é o terceiro do mundo que mais fica conectado nessas páginas. Em média, cada pessoa passa 46 horas por mês conectado. Então, deixa o seu celular de lado agora e vem comigo conferir essa reportagem.
O levantamento foi feito pela Comscore, empresa norte-americana que é especializada em pesquisas na internet. De acordo com a análise, o Brasil é o terceiro país que mais utiliza as redes sociais, atrás apenas da Índia e da Indonésia. Em seguida, vem os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Itália, o Reino Unido, França e Espanha. A pesquisa analisou apenas 10 países. São mais de 131 milhões de contas ativas no Brasil. Destas, mais de 127 milhões são de usuários únicos. De acordo com o levantamento, foram mais de 356 bilhões de minutos consumidos nas redes sociais em dezembro de 2022, o equivalente a 46 horas de conexão por usuário no mês. O YouTube e o Instagram são as redes onde os consumidores dedicam mais tempo, com mais de 12 e 14 horas, respectivamente. A audiência dessas plataformas superou o tempo utilizado em plataformas de serviços e entretenimento. O YouTube, o Facebook e o Instagram são as redes mais acessadas pelos usuários brasileiros, todos com mais de 81% de alcance. Logo em seguida, vem o TikTok, o Quai e o Twitter. Ainda de acordo com o levantamento, o Facebook, o Twitter e o Instagram somaram mais de 15 bilhões de ações, 10 milhões de conteúdos e mais de 230 milhões de compartilhamentos entre janeiro e dezembro de 2022. E hoje, quem não tem rede social está praticamente fora do mundo, seja pela vida pessoal, até mesmo por trabalho. Nós aqui do jornalismo da HIT temos as nossas páginas na internet e vai aparecer agora para vocês o nosso perfil no Instagram. É o @jornalismo_HIT_Notícias, tudo junto. E olha aí, eu vou acessar agora, vou mostrar para vocês agora um vídeo que o Kleber Werneck deixou com um recadinho para você. Olá, mais uma vez um grande prazer falar com você e primeiro eu quero fazer um convite, você que ainda não conhece, comece a seguir a nossa página no Instagram. Aqui você vai poder acompanhar todos os nossos telejornais e também ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E você que nos assiste pela televisão, continue ligado, porque daqui a pouco às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Então até mais e não se esqueça de deixar o seu like. Deixa aqui o seu like, sim. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como o Kleber disse, daqui a pouco ele chega com mais notícias, mais informações para você a 1h50. Até mais.